Hoje é o Dia Nacional da Poesia. A data, instituída em 2015, celebra o nascimento do poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos importantes nomes do modernismo brasileiro. Além de homenagear poetas e grandes nomes da literatura brasileira, como Castro Alves, Mário Quintana e Cruz de Souza, o dia também comemora a riqueza cultural dessa arte que representa o país. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. E quem me acompanha no programa de hoje é a acadêmica de jornalismo Luana Morinho. Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. O Instagram é @VivaVozUnivale e a nossa página no Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale. Hoje nós estamos recebendo a professora Cleide Jussara Miller Pareja, do curso de Letras aqui da Univale. A professora Cleide também é coordenadora do grupo Contarte, do programa ProLer da Univale. Obrigada pela participação, professora. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para homenagear, né, vamos dizer assim, ou pensar, refletir sobre a importância da poesia para o bem-estar das pessoas. Muito bem. Bom, a primeira coisa que a gente descobriu preparando esse programa é que o Dia Nacional da Poesia é comemorado em duas datas, né, professora? Tem o dia 14 de março, que é o nascimento do Castro Alves, e o 31 de outubro, então, que faz referência ao nascimento do Carlos Drummond de Andrade. Enfim, qual a importância da gente celebrar essas datas? Eu acredito que, como toda celebração de data por alguma motivação, é importante para relembrar as pessoas da existência, ou da diferença, ou da importância daquele evento na vida das pessoas. E a poesia é um texto de grande importância para a humanização do ser humano. Então, esse é o motivo da celebração da poesia nesse dia. E considerando-se que Drummond e Castro Alves são dois poetas clássicos, né? E segundo o Ítalo Calvino, o que é um clássico? Clássico é aquele autor, aquela obra que sempre precisa ser relida e ela nunca cai da moda, ela sempre é atual. Essa é a característica de um clássico, sempre vai nos dizer alguma coisa que vai mexer com o nosso emocional. Bacana. E bom, professora, a poesia é a arte de compor versos ou escrever versos e é conhecida como uma das 7 artes tradicionais. Encanta pela sua simplicidade e a sua capacidade de fazer as pessoas imaginarem, enfim. E como que foi então que esse gênero literário surgiu? Nossa, poesia existe desde que o homem fala, não é? Por quê? Porque a poesia, ela é um estado de espírito. Sempre quando o homem está bem e está com vontade de pensar sobre as coisas, por um lado afetivo, ele vai brincar com as palavras. Porque que é a poesia? A poesia é linguagem. E a linguagem que está aí para brincar com o prazer do ser humano. E essa brincadeira, então, faz com que ele use a linguagem de uma forma diferenciada. Então, o que seria poesia? É quando você diz as palavras transmitindo algum sentimento que você está sentindo. Quando ela foi estudada... se você for pensar em verso, como sinônimo de poesia, era um jeito de escrever, na verdade. Na Antiguidade Clássica, era tudo escrito em forma de verso. Inclusive, o Tratado de Medicina foi escrito em formato de verso, que era o que os gregos consideravam como a linguagem adequada, não é? Depois, com o decorrer do tempo, é que foram separados os textos em prosa e os textos em verso. Mas a poesia independe de ser escrita em verso ou em prosa. Por quê? Porque existe poesia tanto no texto em prosa quanto no texto em verso. Como pode não existir em nenhum dos dois. Por exemplo, se você pega um verso como esse aqui: Juca, pichuca, ladrão de açúcar, quebrou a janela, quebrou a costela, tem rima, é em verso.
Mas cadê o poético, né? O poético é a beleza da palavra. Agora, quando você diz assim, quando eu vi o mar dentro dos seus olhos, senti que o meu coração pulsava mais do que nunca. Ela era a mulher que eu sempre esperei encontrar. Isso é prosa, não é escrito em verso, mas é poético? É, porque a poesia está justamente nesse estado de inspiração, está na beleza, ou como Aristóteles dizia, você está sendo poético quando você traduz na sua escrita o bom, o belo e o verdadeiro. Que lindo, adorei essa sua definição bem poética de poesia. Professora, agora fala um pouquinho da poesia dentro da literatura brasileira. Você já falou de autores clássicos, né? Inclusive esses que a gente está reverenciando por conta da data, né? Mas qual é o impacto das obras poéticas brasileiras na literatura mundial? Qual é o impacto da poesia dentro da literatura brasileira? Fala um pouquinho da poesia em geral. Muito bem. Então, no mundo literário, então, nós temos sempre a composição de obras em formato diverso, que tradicionalmente se chama de poesia, são os livros de poesia, e as obras escritas em prosa. Evidentemente que a quantidade de prosa é muito maior do que a produção de poesia. Mas, independente disso, os poetas continuam compondo, continuam em evidência, principalmente assim nos meios universitários, né? Onde há uma valorização da produção das pessoas que não estão assim publicando livros, mas que veiculam através de jornais literários, encontros literários. Mas ela continua sempre sendo produzida, tanto no Brasil quanto no mundo, mas o que se percebe é que os leitores acabam sempre optando por um autor de sua preferência, né? Então, um gosta do Pablo Neruda, outro gosta do Drummond, outro é encantado com Manuel Bandeira. Então, os clássicos brasileiros estão sempre em alta, sempre sendo reeditados e lidos, né? Mesmo o nosso autor catarinense, Cruz e Souza, que foi, assim, fantástico quando escreveu a sua obra, porque ele era, vamos dizer assim, poderíamos considerar no mesmo nível de Baudelaire, que era o modelo que ele seguia, né? Então, o Castro Alves, com a sua... o Cruz e Souza, com a sua poesia simbolista, acabou sendo um poeta único, diferente naquele período da cultura brasileira, né? Quais são os seus preferidos, Cleide? Eu sou muito encantada com o Manuel Bandeira, além, é claro, do Drummond e da Cecília Meirelles. Esses três, eles conversam comigo, né? Porque eu li muito, eu estudei muito esses poetas, e porque eles são muito abrangentes, né? O Manuel Bandeira achava que ia morrer aos 19 anos e morreu aos 82. Ele enterrou a família toda, porque ele teve tuberculose aos 19. Então, ele começou como parnasiano lá em 1880 e pouco, né? No Brasil, e foi até um movimento concretista. Ele é um poeta que escreve até depois de 1970, em 56 ele já começa a produzir. Então, ele teve na abertura do modernismo e continuou no modernismo, passando por todas as fases do modernismo, né? Então, você encontra tudo que você possa imaginar, para o qual você queira uma resposta, você vai encontrar ali um poema que traduza os sentimentos humanos. E o Drummond, a mesma coisa. Né? Ele é existencialista, ele era encantado com Charlie Chaplin, e ele, vamos dizer assim,
ele se espelhava em Charles Chaplin. Então, ele é muito humanista, a sua leitura de mundo é extraordinária. Vamos ver o que ele diz sobre como é que se faz poesia, né? Então, ele dá uma receitinha aqui. O poema se chama A Procura da Poesia. Ele diz: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los, sós e mudos em estado de dicionário. Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com o seu poder de palavra e o seu poder de silêncio. Não forces o poema a depreender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o, como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Então, aqui o Drummond dá um conselho para todo mundo que gosta de escrever poesia, e eu acredito que todos nós fomos poetas na adolescência, não é? Verdade. E quem sabe você não deu muito valor. E o poema, ele pode ser simples, e não é por isso que ele não deixa de ser, que ele deixa de ser poesia. Então, professora, qualquer um pode ser um poeta, então, né? Qualquer um pode ser um poeta, desde que você se identifique com as palavras e veja aquilo, né? Ela está no sentido do dicionário. Como é que eu vou usar essa palavra fora do sentido do dicionário, do lugar comum? Que vida que eu vou dar a essas palavras? Então, o Oswald de Andrade, um poeta modernista também, romancista, ele tem uma definição que eu adoro, quando ele diz assim... No livro dele, Pau Brasil, ele fala: aprendi com meu filho de 9 anos o que é fazer poesia. É ver com olhos livres. Nossa, essa definição, né? Você se desprender, como diz o Drummond, de um outro jeito aqui, né? E ele diz, ver com olhos livres. Então, você vê uma coisa e consegue falar dela de um jeito diferente. Sensacional, né? Esse Dia da Poesia tá lindo aqui no Viva a Voz. A gente faz o intervalo e volta já a conversar com a professora Cleide Pareja. Já estamos de volta com o Viva a Voz de hoje e o tema é o Dia Nacional da Poesia. Nós estamos conversando com a professora Cleide Pareja, do curso de Letras da Univale e também coordenadora do Grupo Contarte do programa ProLer aqui da Univale. Bom, eu acho que você já falou de uma forma muito interessante e didática, né, sobre como a poesia pode estar penetrando outras artes e se manifestando independente do seu formato clássico de poesia, né? Mas ainda tem muita gente que discute, por exemplo, se letras de música podem ser consideradas poesias. E é claro que a gente tem alguns autores que utilizam poesias mesmo declaradamente nas suas músicas. No Brasil, a gente tem Caetano Veloso, por exemplo, o próprio Fagner, que teve aquela situação lá com a Cecília Meirelles e tal. E, enfim, mas estou falando disso só para trazer aqui para a discussão uma polêmica que aconteceu esse ano, que foi a premiação do Bob Dylan, cantor, compositor dos Estados Unidos, que ganhou o Nobel da Literatura, né, Cleide? Qual a sua opinião sobre isso? Porque muita gente se manifestou contra, não achavam que Bob Dylan seria um real candidato ao Nobel da Literatura. O que você pensa? Muito bem. Para começo, é importante deixar claro que a poesia, ela nasceu com a música. Então, quando Aristóteles separou os gêneros em lírico, épico e dramático, ele já deu o nome para os textos que eram escritos em formato de verso e que traduziam o eu do poeta
como um gênero lírico, porque esse gênero só podia ser lido se acompanhado da lira, um instrumento musical. Portanto, né, a poesia e a música, elas estão no cerne da existência desse gênero textual. Depois é que se separou, então você poderia declamar sem necessariamente estar acompanhado de uma lira ou de qualquer instrumento musical. Mas o que se percebe é que fica muito melhor, né, um poema sendo declamado acompanhado de um instrumento musical, não adianta. Pela experiência do Contarte, eu percebo isso, que o poema ele se torna mais encantador, mais envolvente com o público quando vem a música junto. Muito bem, então esse é um ponto importante, que sim, claro que existe poesia na música, e nosso país foi extraordinário. Durante muito tempo nós tivemos músicos que eram poetas. Quem deu essa entrada fabulosa e um up, vamos dizer, na música brasileira foi o Vinícius de Moraes, que ele era um poeta clássico, né? De uma formação clássica. E ele resolveu, então, levar o texto poético para a música. E aí nós temos todo esse repertório inigualável que é da música popular brasileira. E junto com ele foi toda essa turma maravilhosa, já citada pela professora, né? E o Vinícius de Moraes. E, nossa, quem escuta Djavan, né? Porque o meu amor é azulzinho, ele é um poeta extraordinário. E assim temos outros produzindo. Eu acredito que no momento em que se ofereceu esse prêmio ao cantor, talvez a academia quis quebrar um paradigma, considerando que seria prêmio Nobel aquele que escrevesse um romance ou aquele que escrevesse poesia no modelo clássico. Ao oferecer esse prêmio, ele quebrou um paradigma. Chocou muitas pessoas, inclusive o próprio autor, que ficou meio reticente ao receber esse prêmio. Aliás, ele só foi receber de verdade meses depois, né? Pois é. Então, foi muito grande essa quebra, né? E aí nós sabemos que tem muitos autores que estão escrevendo muito, né? Tanto romance quanto poesia, e que causou um impacto. Nossa, vai entrar mais uma arte agora para dividir o prêmio da literatura? Eu tenho a impressão que deve ter sido esse o impacto. Mas o difícil para as pessoas, de um modo geral, inclusive para mim, é eu não conhecer o repertório poético das músicas do Bob Dylan. É gostoso ouvir a música, sim, mas em termos de texto, eu não tenho acesso ao que diz aquele texto, como ele é escrito, pela minha incompetência com o domínio da língua, né? Então, eu acredito que isso também causou um certo impacto, porque os autores escolhidos normalmente têm a sua obra traduzida, certo, não é? Então, aqui o Milton Ratum escreve lá o seu livro e ele já é traduzido para 4, 5, 6, 10 línguas. E as músicas, elas não têm esse passeio em termos de tradução, mesmo que para cantar música traduzida também é um problema complexo. Sim. Então, ali a música recebeu um prêmio e que era necessário a tradução e leitura para as pessoas que desconhecem ou não, simplesmente pela harmonia. Eu acredito que aí é que pegou as pessoas de surpresa, não certo. É? Então... Bacana. E, bom, a poesia pode ser ramificada, então, em diversos gêneros. Desde a poesia clássica, que pode ser representada por nomes como Vigílio, né? Quanto até a poesia contemporânea, de Fernando Pessoa. Mas como que a gente pode diferenciar, então, os diferentes movimentos literários dentro da poesia? Bom, como a poesia é um texto que não tem época e não tem idade, é interessante isso, né? Então, quando... você fala em Fernando Pessoa, né, que tem vários heterônimos, ele escreve sobre diferentes temas, e todos temas, assim como Drummond, que falam dos valores que
que nós todos estamos aí num embate no dia a dia. É claro que cada um vai ter um estilo por causa do tempo em que ele viveu. A escola, normalmente, vai trabalhar a poesia pelo viés da historiografia, o que acaba tornando desagradável, porque você vai aprender um rol de autores e de nomes, de obras, e você não tem a obra em ato. Então, o que seria interessante para você ter acesso ao poema é a leitura do texto, como nós estamos, como eu fiz agora, ler esse texto e agora. Vamos discutir o que diz esse texto. Veja, por exemplo, esse aqui, que é o mais clássico, que todo mundo conhece, nem quem nunca ouviu falar, né, de um tal de Drummond. Quem que não ouviu isso aqui? No meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho. No meio do caminho. Tinha uma pedra. Percebeu? Todo mundo, né? Já virou até na publicidade, tem propaganda e assim por diante. Muito bem, então, todo mundo sabe que é Drummond. E daí? Mas o que importa era o que será, né? Que brincadeira que ele está fazendo aqui conosco. Vamos desvendar, por exemplo, né? Quando ele diz, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Por que retinas fatigadas? Né? E o que seria a pedra? Então, você vai percebendo no jogo que você vai fazer com o leitor, através de uma mediação bem elaborada pelo professor que conhece o poema e que está ali para fazer esse papel, né, de colocar o tapete para o aluno gostar de poesia, gostar de poema. Ah, tão fatigada, quer dizer, está cansada. Retina, como é que fica a retina? Quando eu estou velho, então eu não enxergo direito, eu estou velho. Então ele dá uma dica, né? Que ele, depois de velho, ele nunca esqueceu que tinha uma pedra. E o que seria uma pedra? Tem inúmeras teses de mestrado e doutorado explicando filosoficamente o que seria a pedra. Né? Ah, pode ser um sofrimento, numa entrevista, uma dificuldade, né? Aí, porque a poesia se traduz pelo subjetivo, no final das contas, né? Aí, uma vez o Drummond respondeu assim: é que, na verdade, eu encontrei uma pedra grande no meu caminho e me veio essa ideia e eu escrevi esse poema. Pá, acabou com todas as Mas teorias. não importa todos os estudos que as pessoas fizeram, porque isso é um exercício da subjetividade. Legal. E quando nós estamos lendo poesia, entre várias pessoas, nós fazemos uma comunidade de intersubjetividades, de leituras e interpretações, e é isso que é rico na poesia. Ela é uma obra aberta para Legal. debates, discussões e crescimento. Professora Cleide, então eu acho que isso já dá uma brecha para a gente falar sobre o projeto Contarte, que é um projeto que você coordena. Como funcionam os trabalhos nesse projeto? O projeto Contarte do Plualê, ele trabalha nessa linha, né? Como eu estava aqui colocando, é uma linha na qual você busca o prazer do texto, como diz ali o nosso autor, né? O romance faz a pessoa viajar, a filosofia faz a pessoa pensar. E a poesia faz a gente entrar no mundo do prazer do jogo, da brincadeira com a linguagem. E o projeto Contarte, ele trabalha nessa linha, não é? E também ele utiliza-se da leitura, da roda de leitura compartilhada, quando as crianças interagem com o livro e buscam nesse mediador, que é o nosso contador, algumas respostas para o que ele está encontrando livremente no livro. Então, primeiro a gente faz uma apresentação de leitura dramática, sempre com o livro na mão, porque o que as pessoas precisam entender que esse mundo mágico das coisas bonitas, que sempre nos encantam, não importa a idade, elas saem do livro. E esse despertar das pessoas para terem vontade de ter acesso àquele objeto que tem coisas tão bonitas, né? E depois, então, eles têm acesso, nós abrimos lá o baú, né, maravilhoso do mundo encantado da literatura, e eles vão, então, vendo e conversando
com os monitores, os bolsistas. É um projeto que realmente, quando você entra, você se encanta, e o que eu gosto é que os universitários, no caso, os bolsistas, eles também se apaixonam, apesar de que eles trabalham com pessoas de diferentes estágios dentro da educação, né? Eles trabalham com creche, com quinta, oitava, com ensino médio, em fóruns, e, enfim, com todas as idades, e eles se apaixonam pela palavra poética. Professor, o nosso tempo já terminou, mas eu vou dar uma esticada rápida, porque eu vi que você trouxe várias poesias bacanas aí, e a gente já quer se despedir e agradecer a presença, então, da professora Cleide Jussara Miller Pareja, do curso de Letras aqui da Univale, que veio comemorar com a gente o Dia da Poesia, né, Luana? Luana também tinha trazido uma, né? Mas acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vamos deixar a participação da Luana no nosso Facebook. E, professora, vamos encerrar o programa com a sua? Viva a poesia! Então, vamos lá cobrir de chocolate toda a nossa imaginação. O Drummond tem uma poesia que ele fala sobre como é que eu vou escrever uma poesia. Essa é em homenagem a você, Luana. Veja aqui, ó. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto e vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Ou seja, ela está dentro de você. Deixa ela sair. Deixa a poesia livre. Sua mão vai dizer o que o seu coração, o que dentro de você precisa ser dito. Muito obrigada. Lindo, obrigada. Tchau, gente. Tchau e até o próximo programa.